Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, a gente volta para a nossa programação normal, porque ontem a gente teve entrevista com o Nassif. Então vamos falar do relatório Focus, vamos falar de termômetro da Bolsa, mas tem outros assuntos para a gente tratar aqui com vocês, porque saiu prévia da inflação, temos negociações salariais para comentar com vocês também. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje o dia que saiu bastante dado aí, então a gente vai ter as negociações salariais, vamos falar da prévia da inflação, explicar o que subiu aí e o que vai ter efeito no seu bolso em relação a isso. Vamos falar dos assuntos que ficaram de ontem aí, relatório Focus, termômetro da Bolsa, muita pressão ainda em relação ao corte de gastos. Tem coisa pra caramba pra gente comentar, então não vamos nem perder muito tempo, vamos direto para nossa agenda, Débora. Então, vamos ver o que nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje? Bom, desde 5 horas da manhã já temos indicadores na agenda. Então saiu aí o IPC-FIP, né, da terceira quadricemana, então aquela medição semanal do IPC pela FIP. Às 7 horas da manhã, dirigente do Banco Central Europeu, a Elizabeth Macau, participou de uma reunião do Comitê de Executivos em Frankfurt. Às 8 horas começaram a sair vários dados aqui no Brasil, vários indicadores brasileiros hoje na agenda, também diferente da semana passada. Ontem a gente teve uma predominância de indicadores brasileiros na agenda e isso acontece hoje também. O que saiu durante essa manhã às 8 horas da manhã? INCC da FGV, confiança da construção também da FGV de novembro, IPCS de capitais, terceira quadricemana, também medição da FGV. Então aqui os primeiros indicadores são da FGV, confiança da construção, e INCC principalmente aí com mais relevância. Em seguida, às 9 horas, saiu o IPCA 15. Esse é o dado de maior relevância no nosso Brasilzão hoje. Então, dentre todos que saíram aí durante essa parte da manhã, o IPCA 15, que é a prévia da inflação, é o mais importante de todos, era o mais aguardado de todos, e a gente vai trazer para vocês os principais pontos desse IPCA 15, dessa prévia da inflação. O que pressionou, o que não pressionou a inflação, o que descomprimiu a inflação. Então vamos passar tudo certinho para vocês. Mas vamos seguir com a agenda porque ainda tem outros eventos acontecendo na parte da tarde. Às 12 horas, né, meio-dia, tem índice de confiança do consumidor de novembro nos Estados Unidos e por lá também vendas de moradias novas. Todos aí, na verdade, vendas de moradias referentes a outubro, índice de confiança do consumidor já é de novembro. No Reino Unido, a gente tem o economista-chefe do Banco da Inglaterra participando de uma sessão na Câmara dos Lordes do Parlamento. Às 15 horas, poços de petróleo em operação, dado que vem ganhando um pouquinho mais de relevância devido à volatilidade do preço do petróleo, mas também mais em segundo plano. E aí vem também na agenda internacional o destaque do dia, que é a ata da última reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Então esse dado no cenário internacional deve ganhar bastante peso, justamente porque o mercado e os agentes de uma forma geral estão tentando buscar alguma indicação, alguma sinalização para onde vão os juros dos Estados Unidos em dezembro, na próxima reunião de Comitê de Política Monetária. Então, eles vão buscar sinalizações já nessa ata. E às 10h30, dado também que deve ganhar relevância hoje, mas ele só vai repercutir amanhã aqui para a gente, lucro industrial da China em outubro. Vamos então agora começar nosso giro aí pelo mundo, com aquela notícia que a gente sugere todo dia para vocês. Lembrando agora também, gente, que o portal do ICL Economia faz parte também do ICL Notícias. Então, o ICL Economia virou a aba Economia do ICL Notícias. Só para deixar claro aí para vocês, então, a gente teve essa fusão aí no site. Então, pode procurar a gente aí pelo ICL Notícias, que vocês vão continuar vendo as notícias. Mas teve declaração do Trump, falou que quer taxar Canadá, quer taxar México, quer taxar a China em 10% aí das importações, e isso aí derrubou os mercados lá na Ásia, né, Débora? Exatamente. A gente já tem essas declarações, né, essas intenções do Trump rondando os mercados asiáticos há algum tempo, principalmente a China. E essa imposição, né, essa vontade de imposição de tarifas maiores para os bens importados chineses, hoje acabou derrubando os mercados lá de uma forma geral. Então não foi só o Xangai Composto que acabou entrando no terreno negativo. Outras bolsas, outros mercados, outros índices asiáticos também acompanharam o Xangai Composto nessa caminhada para o negativo hoje. Por quê?
né? Se a gente tem ali essa maior tarifa de importação nos bens chineses, se tem uma perspectiva que possa ter alguma afetação, algum impacto nas empresas negociadas no Xangai Composto. Só que não só no Xangai Composto. Algumas outras bolsas acabaram sofrendo muito porque também tem muita ligação com a China, com o Xangai Composto de uma forma geral. Não estou falando aqui só do Shenzhen, que é a versão mais tímida, vamos dizer assim, do Xangai Composto, uma versão menor, com menos componentes do que o Xangai Composto, mas, por exemplo, o Hang Seng, que tem várias empresas chinesas negociadas dentro da sua bolsa ali em Hong Kong. Então, o Hang Seng ele também foi bastante para o terreno negativo, teve até mudanças de perspectiva em relação ao Hang Seng lá em Hong Kong, justamente devido a essas novas declarações, que não são tão novas assim, né? Não trazem muita novidade, mas essa reiteração dessa vontade de ter uma imposição de um imposto, de uma tributação diferente para produtos chineses. Isso derrubou os mercados asiáticos de uma forma geral, até por uma dúvida, uma incerteza, principalmente se a gente for considerar o Hang Seng, de conseguir tração para manter ali ritmo naquelas empresas. E no caso da China, na economia chinesa como um todo. Então o Xangai Composto hoje caiu 0,12, como vocês estão vendo na tela, e as outras bolsas asiáticas acabaram, de certa forma, em sua maioria, acompanhando também Xangai Composto. Se vocês estão vendo o spoiler aí do ladinho, vocês vão ver que o Ibovespa está subindo nesse momento, o dólar está caindo e as commodities também subindo, mesmo com todo esse imbróglio envolvendo a China. Normalmente, quando a gente tem alguma notícia que impacta mais o mercado chinês ou a China como um todo, o índice de commodities responde negativamente. Então, minério de ferro cai, petróleo cai, mas a gente tem outros pontos também impactando as commodities. Mas esse é assunto para daqui a pouquinho, vocês só estão tendo um spoiler. Agora a gente vai vir para o Brasilzão para falar do que pesa no nosso bolso, porque saiu prévia da inflação, né, André? Saiu prévia da inflação, ficou bem acima do esperado, estava esperado em torno de 5,6%, 5,4% pelo mercado, e saiu em 0,62% em novembro. E você teve aí uma alta específica que elevou o preço aí da inflação esse mês, aí, que foram as carnes. Se a gente for pegar desse 0,62% aí que a gente tem desse índice, então desse 0,62%, 0,18% é só aumento de carne, ou seja, quase que 1/3 do item, quase que 1/3 da inflação desse mês se deu porque aumentou as carnes, e as carnes aumentaram muito nesse momento. Então, por isso que você teve essa aceleração, né? A gente já vai explicar o porquê que está aumentando o preço da carne, mas vamos ver agora como que está a variação da inflação agora nesse mês aí, nessa arte que a gente mostrou. Se a gente for pegar, ó, a aceleração de 0,62, estava em 0,54, foi para 0,52. Mesmo período do ano passado, estava em 0,33. No acumulado no ano a gente já chega em 0,35, ou seja, ainda não é o IPCA 15 que conta para a gente fechar a meta. O IPCA 15 pode ficar acima da inflação, não tem problema se o IPCA ficar dentro da meta, mas a meta de 4,5% a gente já está beirando, ou seja, você pode ter uma inflação de 0,15, teoricamente, aí para você bater o teto da meta aí no mês de dezembro. E no acumulado em 12 meses você tem um 4,77 aí acima da meta. Vamos ver por item agora o que está acontecendo também, para a gente conseguir observar com maior clareza. A gente vê arroz caindo, feijão caindo, cebola caindo, você tem frutas caindo. Você vê que está quase tudo meio que estagnado. A energia elétrica subindo um pouquinho, a gente já explica que também isso aí teve um efeito. Gasolina subindo 0,07, etanol 0,33, óleo diesel 0,17. Aí você vê aí que tem o tomate subindo 8,15%, mas o tomate tem um peso menor. Aí você vê a carne. 7,54%. A carne que é o grande vilão desse mês aí. Você tem outros itens que subiram também, por exemplo, leite subiu, óleo de soja subiu, café não subiu tanto quanto estava sendo imaginado, mas a carne produzida basicamente no centro-oeste do Brasil está muito cara porque o boi está magro, está sem alimentação necessária, principalmente no pasto, porque estiagem reduziu a alimentação do boi, o boi está produzindo menos leite, a vaca, na verdade, está produzindo menos leite, o boi de corte está ficando mais magro, a carne está ficando bem
mais cara. Então, o efeito climático que a gente viu aí de setembro afetou e muito o preço das carnes aí nesse momento. Então, mais uma vez, condições climáticas afetando. E o fator que podia amenizar, que é a energia elétrica, ainda teve um rabinho, vamos dizer assim, do mês passado, porque teve essa alta de 0,13. Lembrando que a inflação do IPCA 15 é 15 últimos dias de outubro e 15 primeiros dias de novembro. Então você teve aí que ainda teve aumento ainda do IPCA 15, do IPCA da inflação de energia elétrica em outubro e somente a partir de novembro que você tem essa queda. Então provavelmente o que a gente vai ver é uma deflação inclusive, aí a gente tem que ver qual que vai ser o impacto. Eu acredito que o impacto seja até bem contundente aí para o IPCA final que vai ser divulgado. Mas aí a gente liga o sinal de alerta, né? Porque a gente vê que, e já estamos falando nas últimas divulgações de IPCA, nas últimas divulgações aí também de cesta básica. O que está elevando a inflação nesses últimos meses aí é energia elétrica, por causa da estiagem, que vai passar a ser um fator deflacionário, só que alguns alimentos específicos, entre eles carne, soja, o óleo de soja subiu quase 8%, café, leite e carne. Então é isso que está elevando o preço dos alimentos aí. Então, basicamente isso. Tem mais uma tela, né, Débora, para a gente explicar, né? Mais uma tela, aquela por grupos, para ver o que está pressionando aí nosso bolso. Exatamente. Aqui, ó, um açougue. Alta de quase 5% no mês no açougue, já passando de 7,7% aí no acumulado dos meses. Você vê que os outros aí ficaram até que bem comportados. O mercado ficou maior, mas porque o que tem dentro do mercado também? Açougue. Então, já que você também tem açougue dentro do mercado, você teve essa alta de 0,89%. Então, você teve justamente isso. O boleto teve até uma certa deflação, 0,01% de queda. O lazer, que é onde o IPCA, que é onde a Selic mais afeta, você está em 0,39 nesse mês, é acumulado de 4,92, está caindo esse acumulado, inclusive, aí, mas você vai querer mais mas está bem abaixo, por exemplo, do geral da inflação, né, que está em 0,62, e você tem aí a feira 0,36, então, de novo, aí a feira livre aí também não afetando muito. Então, a gente vê que é no açougue que você está com o problema do preço das carnes. Então, é no açougue que você tem, então, o aumento. E só está um pouco menor porque dentro do açougue a gente considera também aves e ovos, porque senão a gente estaria com quase 8%, porque as carnes vermelhas, vamos dizer assim, porque também tem cordeiro e tudo mais, você teve um aumento de 7,6%, então é bem alto, né, o impacto da carne, né, Débora? Eu estou até esperando, acho que nem precisa esperar muito, daqui a pouquinho já começa a pipocar aquela notícia, né, aquela manchete de que vai ter que subir a Selic para conter o aumento da carne, né? Vai engordar o boi, talvez, subir a taxa de juros. Aumento para a Selic, ela tem esses poderes mágicos, né? De aumentar o peso do boi, de conseguir melhorar o pasto do boi, assim, fazer ele ficar mais gordinho, conseguir aumentar a quantidade de boi, melhorar o clima para o boi não sofrer tanto, né? A Selic tem esses poderes mágicos, né? Aqui a gente não entende isso, né? Que é quase um xamanismo que acontece, na verdade, né, Débora? Pois é, mas vamos falar de outro assunto agora. Vamos falar de um assunto que também acaba mexendo com o nosso bolso de uma forma geral, que são as renegociações salariais e os reajustes acima da inflação. A gente teve uma menor taxa de sucesso do que a gente tinha tido no mês passado, caiu consideravelmente, mas tem um ponto que a gente precisa observar. No mês anterior tinha ficado ali numa taxa de sucesso acima de inflação, as renegociações salariais acima de 80%. Agora caiu para 70%, mas continua sendo maioria, né? Nada comparado com aquele período que a gente tinha a maioria dos reajustes salariais abaixo da inflação, ou perdendo, né, para a inflação, ou só reparando a inflação ali, só recompondo essa inflação. Ainda temos ajustes acima da inflação, só que a proporção diminuiu. Então vamos entender por que isso aconteceu no mês aqui de outubro, mas já considerando os reajustes ali, a inflação necessária até novembro. E é justamente aqui a questão, né? Quando a gente olha o gráfico, a gente vê que tem um reajuste necessário em ascensão.
Então, quando a gente tem uma maior necessidade de reajuste, isso também não está nada comparado com patamares anteriores, que os reajustes necessários eram muito maiores. A gente tinha reajustes necessários ali na casa de 12%, aqui a gente considera INPC, porque é normalmente quem indexa os salários. Então, o reajuste necessário, ele sai de 4,09 para 4,60. Não é um salto tão grande, mas ele está muito maior do que a média, pelo menos aí desde agosto de 2023, né? Se a gente pega todo esse período, o maior reajuste necessário dos salários veio agora, nesse mês, né, dessas negociações que serão concretizadas agora. Então, aqui, 4,60 no último mês. E isso fez com que os reajustes fossem em menor grau acima da inflação. Então, em menor grau comparando com o mês passado, que eles estavam ali em maior magnitude na pirâmide. Então, vamos ver aqui como é que ficaram os reajustes salariais desse mês no relatório já divulgado agora. É de novembro, mas é referente a outubro, tá, gente? Então, vamos lá. Acima do INPC, que seria os reajustes acima da inflação. Então, que tiveram ganho real, que ficaram acima da inflação. Então, recompuseram a inflação e ainda ficaram acima disso. Ganho real aqui, 70,2% dos reajustes trouxeram esse ganho. Iguais ao INPC, 24,7%. E abaixo do INPC, então, que não recompuseram nem a inflação, 5,1%. Então, o que a gente começa a ver? Né? Conforme a gente tem uma maior necessidade de reajustes salariais, né, ou de ganho, né, de necessidade de reajuste para ficar acima da inflação, para recompor a inflação aqui, esse percentual acima do INPC começa a cair um pouco e passar ali para a segunda parte, que seria iguais ao INPC só recompondo. Como eu falei, a gente não está nem perto de períodos anteriores que essa barrinha aqui era completamente invertida, né? A maior parte dos reajustes nem recompunha a inflação e tinham perda real para o salário do trabalhador. Então, não estamos falando desse período, mas essa possibilidade de um INPC maior acaba dificultando, mesmo com todas as condições de maior barganha, tudo, esses reajustes. Mas tem outro ponto que eu queria trazer aqui, para ser justa também, porque a gente está falando de reajustes que acontecem de uma forma até sazonal, né? Normalmente os reajustes de algumas categorias acontecem no mesmo tempo. E dependendo da categoria que negocia os salários nesse mês, pode ser que não tenha uma grande chance de sucesso mesmo devido à desorganização. Porque se a gente olha outubro do ano passado, tem uma recomposição bem parecida, né? A maior parte ainda com reajustes acima da inflação, mas com os ajustes iguais ao INPC ali também numa mesma magnitude. Então, um cenário muito parecido com o do ano passado. Então, pode ter também o fator de que alguns reajustes aconteçam nessa época no ano em alguns setores que não têm tanta organização, que não têm tanto poder de barganha. E aí, quando a gente olha isso por setores, eu acho que fica até um pouco mais fácil da gente entender. Por exemplo, o comércio, né, nesse mês agora. Como é que estão aí essas distribuições, né, dos reajustes salariais por setores? Quais setores têm as maiores chances de sucesso na renegociação salarial? Normalmente são setores mais organizados, embora os serviços que não têm uma organização tão forte estejam até com reajustes acima da inflação, bem perto do da indústria, que normalmente é o que mais tem reajuste salarial, justamente devido a essa organização dos trabalhadores, a gente vê que os dois estão se aproximando aqui. Mas o comércio normalmente sofre mais, né? Então, quanto mais desorganizado, quanto menos engajamento tem ali os trabalhadores junto a essas renegociações, menos participação desses trabalhadores, a gente vê, né? Isso pensando, a gente está falando de ES, então a gente está falando de negociações, inclusive coletivas aqui e tudo mais. Então, quanto mais desorganizado o setor menos chance ele tem de renegociar os seus salários. Então, normalmente a gente vê essa desorganização maior, essa dificuldade maior de renegociação em setores como o comércio e os serviços. E dessa vez não foi diferente, o comércio está ali com menor sucesso, ainda tem 17,7 iguais ao INPC e 2,8 abaixo do INPC. E aí vem uma outra questão, apesar dos serviços terem ali uma chance, um sucesso grande nas renegociações para boa parte das negociações que aconteceram, 86,4, olha ali como fica os ajustes abaixo, né, do INPC, que estão dando perda ali para o salário do trabalhador. 4%, maior do que qualquer outro, né, porque os outros pelo menos recompuseram a inflação.
Agora, os serviços ali, 4% dos reajustes, nem isso, tiveram perda real. Então, aqui é para a gente entender também esse papel dos setores nessa renegociação, que é bem importante. Um ponto importante, Débora, que a gente precisa salientar aqui é o seguinte: isso daqui são dados anuais, né? Quando a gente mostra os 70%, são os dados mensais. E se a gente for pegar no ano, a gente está com 85% aí de taxa de sucesso aí de reajuste. Então, pouco mudou de um mês para o outro. Então, você vê aí que estava em 85 ponto alguma coisa, continua em 85 ponto alguma coisa o sucesso no último mês. Então, você teve poucas negociações salariais ocorrendo. E dá para a gente perceber fortemente, até a gente pode mostrar o gráfico para exemplificar isso, que a boa parte desses reajustes ocorreram no setor comercial. Por quê? Porque ele estava em 70% de sucesso no último mês. Ele subiu para 79,5%. Então, você teve uma alta na quantidade de pessoas que tiveram reajustes com sucesso no setor de comércio. Então, você teve um volume baixo, esse volume foi no setor comercial, que historicamente ele sofre mais. Então, por isso que você teve isso. Os setores de serviços e indústrias pouco se alteraram, então eles quase não tiveram nenhum reajuste aqui. Então, você está certa mesmo, né? Justamente porque a gente teve baixo reajuste, a necessidade de reajuste aumentou, né, para conseguir um ganho real, e foi muito concentrado no setor comercial, Débora. Para quem trabalha no varejo, não deixa a gente mentir, pode deixar aqui no chat. Se você trabalha no varejo, provavelmente você teve renegociação salarial agora e teve dissídio. Bom, vamos para o mundo da fantasia agora, que a gente está falando de mundo real, vamos para focos, né? Vamos para o mercado financeiro lá, que está azedo, quer esse corte de gasto a qualquer custo. Agora os militares não querem perder a mamata, né? Não pode perder leite condensado, que senão eles ficam bravos. Está sendo discutido isso, mas enquanto isso, nosso garoto de recaso, o Boletim Fox, está fazendo seu papel e está piorando mais uma vez as expectativas aí para a economia. A gente tem aqui a arte para mostrar para vocês quais são as expectativas agora do mercado. Você teve uma queda no IPCA, saiu de 4,64 para 4,63 agora, mas aumentou brutalmente para o ano que vem. Ou seja, eles estão acreditando que ano que vem, por causa que o pacote é para o ano que vem, tá, gente? Para 2025 e 2026. Então, eles estão acreditando que o pacote vai ser fraco e isso aí vai puxar a inflação. Subiu mais de 0,2 pontos percentuais a inflação projetada para o próximo ano. Então, eles já estão pressionando muito isso. E, obviamente, isso daí vai bater aqui na Selic. Eles estão acreditando que a Selic já vai ser maior ano que vem do que no final desse ano. Então, você estava com 12%, que já estava maior, agora aumentou ainda mais a carga para 12,25%. Isso aí eles também vão fazer pela via cambial. Eles estão cada semana aumentando a taxa de câmbio prevista, né? Vamos dizer aqui, aquela profecia autorrealizável, eu acredito que o câmbio vai ser maior. Por que você acredita nisso? Porque eu estou manipulando o câmbio para cima. Então aí sim eles conseguem, e mesmo assim eles erram, tá, gente? Então eles conseguem errar mesmo eles tendo poder aí de conseguir fazer manipulação cambial. E muitas vezes estão fazendo agora, a gente está numa situação de especulação violenta, né? Em outubro saiu os dados da balança de pagamentos, a gente viu quanto de recursos saiu aqui do Brasil, principalmente recursos especulativos. Aí você está agora esperando um câmbio de 5,70 e de 5,55 para o próximo ano. E crescer um pouco o PIB esperado, até porque você teve reajuste das projeções do próprio Ministério da Fazenda, que acredita em reajuste de 3,3, então o mercado está indo atrás disso, agora está em 3,17 e aumentou o próximo ano, 1,95. Então, gente, nada de novo aí sob o front. A gente ainda tem aquela ladainha que o Brasil, toda manhã eu ouço, né? Ontem também estava ouvindo na rádio, porque a visão do mercado é que o Brasil está crescendo acima do que pode, o Brasil poderia crescer até 2,5%, 2%, e o pessoal chuta esse número, né? Então, 2,5% ele poderia subir sem gerar inflação. Isso daí está sendo estimulado por um excesso de gasto público que está gerando inflação. Não é porque o boi está magro, não é porque a gente está com um problema climático bizarro, não é porque a gente destruiu o meio ambiente, não. É porque o governo está gastando muito e a gente tem que tacar Selic aí para resolver os problemas inflacionários, como se fosse fazer chover, né, Débora? Exatamente, problemas inflacionários que começam a ser colocados no câmbio também. E o câmbio vem justamente da manipulação que o André falou, porque quem tem potencial, quem consegue mexer com variável de câmbio no mercado financeiro é o próprio mercado financeiro. Então aqui, por isso que é profecia autorrealizável, e aí pode sim pressionar a inflação, e aí vem a desculpa, vamos subir a Selic para controlar o câmbio também. Mas vamos agora falar de um outro ponto do mercado financeiro, porque o mercado continua acreditando que a Bolsa vai subir essa semana. Na semana passada,
a maior expectativa era de alta e ela aconteceu. Aconteceu quase nos 45 do segundo tempo, porque até o fim da semana a nossa bolsa estava praticamente no 0 a 0. A nossa bolsa vem no 0 a 0 quase desde o começo de novembro. Então, desde o comecinho do mês, a gente vê a nossa bolsa orbitando a estabilidade. Ela não consegue trazer nem grandes ganhos, nem tem grandes quedas. Ela está ali muito perto desse 0 a 0. No fim da semana, ela conseguiu sim dar uma esticada, justamente porque tem uma expectativa maior de que esses cortes de gastos sejam divulgados agora, no começo dessa semana. A grande expectativa, inclusive, era para hoje, mas a Simone Tebet já falou que pode ser que seja adiado, então o mercado provavelmente vai se frustrar com isso, mas na semana passada, a expectativa era positiva para a alta da Bolsa, justamente pressionando e esperando esse pacote de corte de gastos. Essa semana, o mesmo cenário continua. Então, a gente não teve mudança da semana passada para cá, embora o percentual tenha mudado um pouquinho, né? Boa parte ainda espera, 62,5% ainda espera alta na Bolsa. E os 25% aí acreditam em estabilidade, 12,5% em queda. Mas a maior parte, sim, acredita que a Bolsa vai subir. E por que eles acreditam que a Bolsa vai subir? Por que o mercado respondeu que acha que a Bolsa vai subir essa semana? Porque tem a expectativa pelo pacote do corte de gastos. Só está faltando isso para diminuir o apetite, ou para aumentar o apetite pelo risco, ou diminuir a aversão a risco aqui no Brasil. O mercado está apostando praticamente todas as fichas de que isso que vai trazer a alta da nossa bolsa, a queda do câmbio. Então, enquanto isso não for definido, não for decidido, vai ficar nesse anda e para, nessa estabilidade, ninguém quer se posicionar. Então, isso acaba afetando as expectativas para a Bolsa. Desde a 4 de novembro, se vocês olharem, a expectativa é majoritária de alta, porque desde então se espera o anúncio do pacote de gastos. Né, do pacote de corte de gastos aqui no caso, né? Antes fosse de gastos, mas aqui é do pacote do corte de gastos, porque se esperava que fosse nas eleições municipais, depois do G20, e agora a expectativa era para hoje, mas pode ser que aconteça no meio dessa semana. Então, o mercado continua otimista, continua esperando que a Bolsa vai subir, porque está pressionando por esse pacote de cortes. Vamos chamar a nossa pós-graduação agora, Débora, porque vai ser nessa quinta-feira aí, a nossa pós-graduação vai ser lançada aí, pós-graduação reconhecida pelo MEC aí, pela FESP, a pós-graduação inicial. E saiu o nome da pós-graduação, inclusive, né, Débora? Qual que é o nome mesmo? Você lembra? Falaram aqui num grupo aqui, mas já me perdi aqui, tem tanto assunto aí que foi dito hoje aí, que eu acabei eu não lembro, mas eu vou pegar aqui. A Débora vai achar aqui o nome da pós-graduação, mas a gente vai fazer esse lançamento dessa pós-graduação na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, dia 28 de novembro. E você sabe que vai ser uma pós-graduação com qualidade aí do sério, que vai ser crítica, vai ser revolucionária, vai ser fundamental para entender aí o Brasil. Então, Gessé Souza e o Eduardo Moreira aí vão fazer parte aí dessa pós-graduação, vão fazer esse lançamento. E se inscrevam aí e vejam a live aí para ter promoções incríveis aí, para ter oportunidades incríveis aí para sua matrícula e para quem for se inscrever, tá certo, gente? Você pegou o nome da pós-graduação? Peguei. É Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Muito imperdível mesmo, né? Imperdível, gente. Então, dia quinta-feira, clica aqui, clmercado.com.br para não perder isso, tá bom, gente? E vamos agora entregar o pessoal do rolê, né? Pois é, rolezeiros já estão aqui no chat ansiosos. Então agora vocês ficam com o William De Luca e o Guga Noblar. E a gente volta amanhã para trazer os principais pontos aqui da nossa economia, do que deve mexer com o nosso dia e com o seu bolso. Um beijão e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Faltam só 2 dias para um momento histórico para o ICL e diria até para a educação no Brasil. O lançamento da pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Se você já está inscrito, segura as pontas aí que está chegando e você vai ficar impressionado com os cursos que a gente vai oferecer e com os professores que vão dar essas matérias. Ninguém pode perder esse momento histórico. Um abraço e até daqui a bem pouquinho tempo.